Antes de entrar na mensagem, hoje, falar um pouquinho aqui do nosso domingo da ressurreição, eu quero só reforçar algumas coisas, tá? Hoje nós temos aqui essas 5 semanas fechando a nossa programação para o dia 10 de maio, que vai ser um domingo sobrenatural, um domingo muito especial. Inclusive, lá no Campus Pituba, não vai ter culto nesse domingo para todo mundo vir para cá, tá certo? Então, a gente vai juntar a igreja, vai ser algo sobrenatural, vai ser Dia das Mães, traga sua mãe, vai ser com certeza um dia incrível, onde nossa igreja vai estar aí pela primeira vez, realmente todo mundo reunido de forma maciça em uma única sessão. Amém, gente? Mas para isso, o pastor Jário citou aí, né, os gigantes que nós estamos derrubando. Ó, a conversa aqui acabou agora, presta atenção aqui em mim, tá? Senão a gente não vai conseguir aqui falar o que precisa. Ele estava falando sobre os gigantes, né? Nós já vencemos os gigantes do ar-condicionado, né? Você pode dar um glória a Deus por isso? E eu estava lembrando da história bíblica, né? De Davi e Golias, na verdade, né? De Davi e Golias, isso. E quando Davi ele pega algumas pedras para derrubar o gigante, quantas pedras Davi pegou? 5 pedras, né? E às vezes as pessoas não sabem, mas ele só derrubou Golias com uma pedra. Diga comigo, sobrou 4. É porque a gente não sabe, né? A gente não sabia na época, depois a Bíblia narra, que Golias tinha quantos irmãos? 4 irmãos. Deus não queria apenas que Golias fosse derrubado, mas que toda a família de Golias fosse derrubada, porque era uma família que era contra o povo de Israel. Então, com uma pedra, Davi derruba Golias, sobrou uma pedra para cada um dos 4 irmãos. E aí, né, a gente meditando aqui, Deus fala assim, ó, o primeiro Golias nosso foi o ar-condicionado que já foi derrubado. A segunda pedra que a gente vai derrubar hoje, quem crê nisso? Se você crê, então tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma oferta. Não adianta só crer, tem que ter um passo de fé correspondente à sua fé. Então faz sua oferta. O segundo gigante vai cair hoje, que é o gigante do forro, amém? Pastor Jário já anunciou que o terceiro gigante é o do som, né? Até porque o templo vai expandir, toda essa mesa de som, essa galera aí que está no fundo, vai ter que passar um pouco mais para frente. Então vai ser um trabalhinho aqui, reformular tudo isso. Vamos precisar de mais caixas, tá bom? Então vai ser o nosso terceiro, tá dando um pouquinho de microfonia, né? Glória a Deus, vai dar certo. O terceiro gigante vai ser o som, né? E o quarto gigante, já vou adiantando para vocês, que a pastora Jana já até citou, né? Pastor, vai colocar esse povo sentado aonde? Boa pergunta, né? Porque vai ter tudo pronto, mas vai faltar cadeira, gente. Então, em algum momento a gente vai partir para o projeto das cadeiras também. E deixamos aí o último para o final, né? O quinto gigante, para depois a gente crescer em fé, que vai ser o nosso tão sonhado telão de LED aqui para a nossa igreja, amém? Então, já anunciei os 5 gigantes, um já caiu, o outro vai cair hoje em nome de Jesus, abril vai cair o do som em nome de Jesus, vamos ver se no dia da inauguração a gente consegue levantar as nossas cadeiras e deixamos aí o final para o LED, que é a nossa cereja do bolo. Quem crê nisso? Glória a Deus. Então, uma forma também de você contribuir, pastor, não tenho muito hoje o que ofertar, compra uma camisa. Essas camisas estão sendo vendidas com esse propósito, de ajudar de alguma maneira, tá? Pastor, nem o valor da camisa eu tenho, inclusive chegou a versão marrom também da camisa, não tem muitas unidades aqui, mas quem quiser no final pode comprar. Pastor, nem o valor da camisa hoje eu tenho, mas eu quero ajudar. Gente, chegou o bottom também. Custa apenas R$10 o bottom, é uma forma de você nos ajudar, né? Carregar a visão, porque lembre-se que na nossa casa a gente tem alguns lemas, né? Um deles é que a igreja não é feita pelo esforço de poucos, mas é o sacrifício de todo mundo. Quando a gente percebe que você, às vezes, não tem muito o que oferecer, financeiramente falando, você compra um bottom, veste ele, você está literalmente vestindo a camisa, está pegando a visão e nos ajudando a fazer isso acontecer, amém? Então, fechei aqui a introdução, eu quero gerar fé no seu coração, eu quero que você veja, como o pastor Jário falou, no dia 10 de maio, você, a sua família, os seus amigos, todos aqui, com esse auditório expandido. Não sei se ficou claro para você, gente, essa parede que está aqui, ó, é uma parede provisória que foi construída essa semana, só para a gente poder derrubar a outra, não fazer muita sujeira para o lado de cá. Então, aqui só está realmente provisoriamente, para que quando você perceber, a gente vai tirar a parede e de repente, uau, está tudo expandido, né? Mas a parede que existia aqui atrás já foi derrubada. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu até conversando com o Davi, com a equipe, falei, gente, a derrubada dessa parede não é apenas algo físico. Rompemos um limite espiritual hoje. Essa semana um limite espiritual ele foi rompido aqui. Porque entenda que tudo começa no reino espiritual e se manifesta no reino físico. Hoje o reino físico deu uma resposta para o reino espiritual. Quando a gente derrubou aquela parede, eu senti o céu entendendo assim, agora vocês estão
de fato, no caminho para o que eu preciso fazer. Agora vocês tiraram os obstáculos. Sabe, quando Jesus queria ressuscitar Lázaro, existia um obstáculo físico. Ele falou assim: ei, a parte de vocês é tirar o obstáculo físico. O meu é o obstáculo espiritual, é fazer um morto se levantar. Então, quando o ser humano fez a parte física, que é rolem a pedra, tirem a pedra, Jesus falou assim: Lázaro, vem. E é importante que a gente entenda isso como igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus já está garantida. Amém? Posso orar por tudo que nós vamos viver hoje? Pai, muito obrigado, Senhor, por essas 5 semanas que restam. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que mais do que chegar no objetivo final, é como vamos chegar nesse objetivo, Pai. E minha oração como pastor dessa casa, dessa igreja, é que todos aqui se envolvam, Pai, de alguma maneira, com um broche, com uma camisa, com alguma cota, Pai. Ou se nem um broche consegue, Pai, que venha aqui, venha colocar a mão na massa, venha pintar uma parede, venha derrubar uma parede, venha carregar um entulho, venha ajudar a varrer, Pai, porque nós entendemos que o nosso objetivo aqui é construir uma visão espiritual, Pai. Uma visão onde todos fazem parte da construção. Eu creio que essa igreja aqui não é uma igreja de clientes, Pai. Não é uma igreja de espectadores, mas é uma igreja, Pai, onde todos são filhos, todos têm uma função nessa casa, Pai. E eu oro que o Espírito Santo toque no coração de cada um, Pai. A partir de mim, da toda a liderança, todos os pastores, até os membros, Pai, aqueles que estão chegando, para que possam entender qual é a minha função, qual é o meu papel, e que eles possam desempenhar, Pai, que todos nós possamos desempenhar o papel, colocando a nossa mão na massa e fazendo essa construção espiritual que a CNX acontecer em nome de Jesus. Amém. Fechamos o parênteses, vamos para a nossa mensagem. Hoje é o domingo da ressurreição e eu quero começar fazendo 2 perguntas. Você está pronto? A primeira pergunta: quem é que acredita que Jesus ressuscitou? Quase toda a igreja acredita, misericórdia. Eu creio que até o final toda a igreja vai crer que Jesus ressuscitou, amém? Agora a segunda pergunta: quantos estão vivendo no poder da ressurreição? Algumas pessoas ficaram assim, não entendi muito bem a pergunta. Existe uma diferença, e eu vou te provar isso pela palavra, em você acreditar ou crer que Jesus ressuscitou, e você viver com os seus olhos espirituais abertos, o seu coração aquecido diante dessa revelação. Você está aqui ou não? Deus não quer apenas, CNX, que a gente acredite que Ele ressuscitou. Isso precisa gerar em nós um poder, uma revelação. Isso precisa gerar em nós algum tipo de passo de fé diferente, porque apenas acreditar não é suficiente. Eu quero começar lendo 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Esse versículo que o apóstolo Paulo traz, ele traz uma problemática. Era um contexto onde algumas pessoas, elas ouviram os apóstolos ensinarem sobre a teologia, a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas mesmo com o ensino da palavra, algumas pessoas não estavam acreditando. E ele traz então essa problemática que eu quero trazer para vocês. E a partir disso a gente vai construir a nossa mensagem dessa manhã. O verso 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, presta atenção, é inútil. Diga, inútil. É inútil a nossa pregação, o que a gente está fazendo aqui, não faz sentido nenhum. Como também é inútil a fé que vocês têm. Entendeu aqui o problema? Verso 15, ele continua dizendo assim, ó: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Verso 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo o Cristo ressuscitou. Vamos finalizar no 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em que, gente? Estamos ainda em nossos pecados. Olha a problemática que Paulo traz. Em alguns momentos parece até meio redundante o que ele fala, né? Ele repete, porque ele está aqui querendo enfatizar um conceito. O Espírito Santo tem falado de forma muito clara para nós como igreja, e nós vamos nos posicionar cada Páscoa agora, cada vez mais forte nesse sentido. Vocês vão perceber isso. Que o tema ressurreição, ele precisa ser melhor ensinado, aprendido
e consequentemente vivido, porque se você perceber, se Cristo não ressuscitou, é em vão o que a gente está pregando. Se a gente não entende o poder da ressurreição, é em vão a nossa fé. Tudo que a gente está vivendo passa a ser uma farsa, passa a ser uma mentira. Quem aqui quer viver uma mentira? Ninguém. Todos queremos viver o que João 10,10 disse, né? Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos viver a verdade do Evangelho. E se a cruz e o túmulo não estiverem vazios, a nossa fé é vã. Se o Jesus que você acredita ainda está pendurado em uma cruz, Ele apenas está morto. Ele ainda não ressuscitou. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, duas coisas precisam acontecer necessariamente. Primeiro, a cruz precisa estar vazia. Diga comigo, a cruz precisa estar vazia. Diga, segundo, o túmulo precisa estar vazio. A cruz vazia e o túmulo vazio são dois sinais de que Ele não está mais ali. A mensagem, quando Jesus ressuscita, ela é precedida por dois anjos que falam assim: ei, por que vocês estão buscando aquele que vive no lugar de mortos? Aquele que vive, a morte não pode prender, a cruz não pode prender, um túmulo não pode prender. Vocês estão buscando aquele que vive, então busquem no lugar certo, porque Ele não está mais aqui. Eu fui lá em Israel, eu vi aquela frase: Ele não está mais aqui, em hebraico, aramaico. O túmulo, eu tive a oportunidade lá, ele marca de que a diferença do evangelho que nós cremos, a diferença do Deus que nós servimos, é que todos os deuses estão mortos. Buda morreu, Maomé morreu. Qualquer religião hoje, que seja, entre aspas, concorrente, não que é, mas qualquer tipo de religião que é ensinada, que gera fé nas pessoas, elas têm um referencial de um homem que morreu. A nossa, ela se compara nesse sentido, porque de fato nós cremos que ele morreu, sim ou não, gente? Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós precisamos nos identificar em Cristo de duas formas. Primeiro, na sua morte, que é o que a gente faz quando se batiza. A gente desce as águas, a gente está se identificando com Cristo em Ele morreu e eu morri com Ele. Mas no segundo momento que nós saímos das águas, nós estamos nos identificando com a segunda forma. Ele ressuscitou e com Ele eu ressuscitei. A diferença do evangelho que nós cremos é que a nossa fé é a fé de um Deus que está vivo. E se isso não cai como revelação no seu coração, a sua fé continua sendo em vão. Porque apenas acreditar que Deus ressuscitou não muda nada. E eu vou te provar isso pela palavra de Deus. A gente vai estudar hoje a Bíblia e você vai entender que fé, ela é importante, ela é o início, ela gera, né, uma esperança no seu coração, ela gera um entendimento, mas você precisa ter uma revelação. A fé, ela precisa cair e trazer uma revelação para que isso se torne um rema no seu coração, algo vivo, algo que você possa palpar, algo que você possa viver por aquilo. Faz sentido para vocês? A mensagem da Páscoa, nós começamos a viver sexta-feira a morte de Jesus, o domingo é onde Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ela começa com morte, mas ela termina com vida. Ela começa com tristeza, mas ela termina com celebração. Ela começa em trevas, mas ela termina com luz. Essa é a mensagem da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Lá no Antigo Testamento, em Israel, uma passagem física do Egito para a Terra Prometida. Para nós hoje, uma passagem espiritual, da morte para a vida. Nós saímos do Egito espiritual e estamos em direção a Jerusalém espiritual. Você está comigo? E assim como o povo atravessou um deserto para chegar até lá, hoje a nossa vida na terra é representada por um deserto. Por isso que o profeta, o último profeta antes de Jesus se levantar, ele começa a pregar onde? No deserto. João Batista, ele é levantado: eu sou a voz daquele que clama no deserto, porque nós espiritualmente estamos no deserto. E deserto hoje no contexto bíblico cristão não é um lugar ruim necessariamente, porque quando Deus ele tira o povo do Egito e diz assim, ó, venham comer a Páscoa,
se alimentem da Páscoa, venham viver a passagem espiritual. Vocês vão entender que a vida que vocês viviam no Egito não se compara à vida que eu vou prover para vocês. E quando Deus, então, Ele tira o povo do Egito para fazer a Páscoa, para fazer a passagem, chega no deserto, o povo não trabalhava, mas comia, sim ou não? O povo não comprava roupa, mas a roupa não acabava, sim ou não? Deus, Ele continuava trazendo desejos do coração, o povo cansou de comer maná, Deus agora dá aves dos céus, quer comer carne. Ou seja, Deus estava dizendo assim, ó, o deserto não é um lugar de tristeza, o deserto é um lugar de passagem, o deserto é um lugar para que você entenda que lá você vai olhar para o lado, você vai olhar para o outro e nada ali vai falar para você vida. Você vai olhar para o lado e falar assim, rapaz, se não for Deus na minha vida, a gente vai morrer nesse lugar. A terra é assim, a terra não é um lugar para você olhar e falar assim, eu nem preciso de Deus. A terra é um lugar onde Deus está nos testando, nos treinando, para que a gente possa depender cada vez mais dEle. Para que todo o nosso suprimento, toda a nossa provisão venha do alto e não venha do nosso braço. Você está comigo? E para a gente dar mais um passo nessa mensagem da Páscoa, eu quero usar um texto, lá em Lucas capítulo 24, no verso 25. A gente vai estudar hoje uma história. Tira o texto, daqui a pouco você coloca, só para eu poder contextualizar. Depois a gente volta para o texto. Coloca a imagem do BG mesmo. Essa passagem, ela narra quando 2 discípulos, eles estavam num caminho, chamado caminho de Emaús. Diga comigo, Emaús. E, olha que engraçado. Quando Jesus, ele começou a ensinar aos discípulos sobre a ressurreição, essa mensagem da ressurreição já estava sendo pregada para eles. Só que quando as coisas começaram a acontecer, os discípulos, eles, apesar de terem conhecimento do que Jesus estava ensinando, que ele falava, assim como esse templo, ele vai ser destruído, ao terceiro dia vai ser reconstruído. Quantos lembram dessa passagem? Jesus estava falando sobre, esse templo sou eu serei morto, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Os discípulos falavam, mas como esse templo vai ser destruído e em 3 dias vai construir, não tem como. Ou seja, de alguma maneira a mensagem ainda estava através de enigmas, né? Eles ainda não tinham os olhos abertos para entender uma realidade espiritual. Mas tudo acontece como Jesus fala. Lá no Getsemane ele começa a chorar, os discípulos pegam junto com ele, enfim, acontece todo o processo da crucificação. E hoje estamos no domingo da ressurreição. Aquela pedra rola. As primeiras pessoas que encontram com aqueles anjos, né, foram as mulheres. Cadê as mulheres? Por sinal, amanhã tem mulheres aqui, né, extraordinárias. Quem não se inscreveu, se inscreve, traz mais mulheres. As mulheres foram as primeiras pessoas que Deus decidiu compartilhar a mensagem da ressurreição. Olha isso. Infelizmente tem igreja que a mulher não tem valor, né? Tem sociedade que a mulher não tem valor. Tem igreja que a mulher não pode, por exemplo, chegar aqui, ter uma autoridade, um título de pastora para poder pregar e ensinar, mas a maior mensagem do Evangelho, que é a mensagem que ele vive, Deus deu a 3 mulheres. Deus, ele vê algo nas mulheres que ele não enxerga nos homens. É como se, de fato, a mulher ela representasse essa figura do Espírito Santo. Alguém que é mais fiel. As mulheres têm esse senso de fidelidade, tanto que nos processos de divórcio, normalmente, não é sempre, normalmente, quem fala é o homem. Porque a mulher ela tem um senso de fidelidade. Deus, ele precisava entregar essa mensagem a quem era fiel. E ele pega 3 mulheres. Diz assim, ei, vão lá nos meus discípulos, naqueles homens que andaram comigo de perto. A mensagem vai fluir através de vocês. E eu quero ver se eles vão crer no que eu estou dizendo através de vocês. E aquelas mulheres vão levando a mensagem da ressurreição. E quando elas chegam para os discípulos, eles ouviram o que elas disseram, eles sabiam o que Jesus tinha ensinado, mas eles não estavam acreditando. Jesus tinha dito, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Eles começam um processo de saída de Jerusalém, e eles estão agora, 2 deles, em um caminho chamado Emaús.
E ali Jesus ele vai até 2 discípulos e ele começa a bater um papo com aqueles discípulos. E deixa eu abrir um parênteses para vocês. A palavra Emaús significa banhos quentes. Diga comigo, banhos quentes. Tudo na Bíblia tem um sentido, tem um propósito. Nada que acontece, nada que está escrito, foi escrito aleatoriamente. Quando os discípulos eles saem de Jerusalém, entenda que Jerusalém não é um lugar comum, não é um lugar normal. Jerusalém é um ponto geográfico onde tudo que nós conhecemos hoje e que vai mudar na eternidade, ela vai partir daquele ponto, Jerusalém. Tanto que Jesus, quando ele sobe, ele diz assim: ei, nesse mesmo lugar que eu subi, aqui eu vou descer. E a palavra diz que no dia ele virá e nós iremos com ele, amém? Primeiro nós seremos arrebatados, depois a segunda volta de Jesus vem, e todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo mundo vai ter que confessar, quem não confessou antes vai ter que confessar que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis. E a palavra diz que todas as nações do norte, o sul, leste e oeste vão sair de onde estão, geograficamente falando, e vão ter que ir até Jerusalém. Então quem nunca foi vai nesse dia. Ou seja, todo mundo vai ter que ir para Jerusalém pelo menos uma vez na vida, porque está escrito e tudo que está escrito vai se cumprir. Jerusalém, então, ela representa um ponto espiritual, como se fosse o centro da vontade de Deus, que é a partir dali que as coisas vão fluir. Tanto que a comissão, Mateus capítulo 28, diz assim: ó, vocês vão por todo mundo a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Significa que tudo vai partir daquele lugar. Então a gente não está falando apenas de um lugar físico, mas de algo espiritual, que a partir dali as coisas vão acontecer. O evangelho que nós acreditamos partiu de Jerusalém. Está aqui hoje porque os missionários chegaram até aqui a partir dos primeiros apóstolos que ensinaram a palavra de Deus. Aqueles discípulos, então, eles não estão saindo apenas de uma cidade, eles estão saindo de uma posição espiritual. E vocês sabem que eu gosto de pregar sobre posição espiritual porque é desde o início isso o problema. O homem peca, sai da onde? De uma posição. Deus vai ao encontro de Adão: Adão, cadê você? Tive medo, me escondi, saí da posição. Deus fala: quem disse que você pecou? A serpente. Não foi Deus que disse. O pecado gera medo, o medo gera afastamento. Deus fala: ixi, e agora? Eu sabia que isso um dia poderia acontecer porque eu dei o livre-arbítrio para o homem. Ele já tinha um plano. Jesus não é o plano B, sempre foi o plano A. Jesus não é o jeitinho. Ah, já que deu ruim, vai Jesus, só tem você. Não. A palavra diz que aprove a Deus, que nele tudo fosse colocado sobre ele, a plenitude de tudo fosse sobre Jesus, para que a partir do nome dele, todo joelho se dobre, toda a língua confesse que ele é o Senhor. Desde o início Deus estava preparando o que nós estamos ensinando para você hoje. O homem sai de uma posição espiritual e precisa colocar de volta nesse lugar. Só que o homem não consegue mais voltar para esse lugar, porque ou algo espiritual reconecta, recoloca, pega aquele homem e diz assim: nem volte para cá. Ou então o homem ia ficar afastado. Se você for estudar a história da Bíblia, quando o homem sai do Éden, Deus coloca 2 anjos guardando o jardim. Lembra disso? Gênesis capítulo 3 ou 4, se eu não me engano. Acho que 3. Porque o 4 já começa outras histórias. Gênesis capítulo 3 vai narrar isso. E olha que engraçado. No Éden, 2 anjos guardando o jardim. A mensagem deles era assim: ei, não entra, porque quem está aqui é santo, e vocês são pecadores. Presta atenção. Jesus ele vem para redimir, fazer o processo de redenção. Já falei sobre a palavra redenção. De retornar. Éden é a palavra do jardim do Éden. E o último que é uma ação, um retorno. Então, é o retorno, é uma ação de retornar ao Éden. Espiritualmente, Jesus era a única forma com que Deus poderia pegar o homem naquele lugar, naquela posição afastada de Deus, e reconectasse eles lá. E no dia da ressurreição, também haviam 2 anjos guardando uma entrada. Você está comigo ou não? No jardim do Éden, 2 anjos dizendo assim: ó, não entre. Lá na pedra do túmulo onde Jesus estava, 2 anjos dizendo assim: ó, pode entrar. Ele não está mais aqui.
No Éden, o pecado afastava o homem de Deus. Na ressurreição, o preço foi pago. O véu, literalmente, do templo em Israel, foi o que marcou a história dos judeus até hoje. Eles não sabem o que aconteceu, porque nunca na história isso aconteceu. Mas no dia que Jesus morreu, literalmente, enquanto Jesus estava lá na cruz, em outro monte, os judeus estavam fazendo seus sacrifícios. E na hora da morte da ressurreição, na hora da morte de Jesus, 15 horas da tarde, a Bíblia diz que o véu ele rompeu de cima a baixo. A Bíblia não narra nada de forma sutil. De baixo alguém pode puxar assim ou não? Mas como é que eu puxo de cima para baixo? De cima para baixo está dizendo assim, ó, Deus está iniciando um novo tempo. E literalmente, nós vivemos em 2026 anos depois de Cristo. Fazem 2026 anos que o véu foi rasgado de cima a baixo. Faz 2026 anos que 2 anjos estão dizendo assim, ó, pode entrar, agora vocês são bem-vindos, porque esse lugar que vocês estão entrando não é mais de mortos, mas de vivos. E se você recebe Jesus, você passa da morte e entra para a vida. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da ressurreição. E aí nesse caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar para aqueles 2 discípulos. Deixa eu dizer para vocês, tem pessoas hoje, dentro dessa casa, dentro dessa igreja, e de várias outras, mas a gente está falando da nossa hoje, que estão vivendo nesse mesmo caminho chamado Emaús. Pessoas que têm conhecimento da ressurreição de Cristo, mas ainda estão como se ele estivesse morto. Em Emaús, Deus então começa a ensinar desde Moisés. Ele pega lá do Antigo Testamento para poder ensinar para eles, ei, era sobre mim que a Bíblia foi escrita. Tudo na Bíblia é para apontar para Jesus. Desde o primeiro versículo até o último versículo, a Bíblia ela aponta para Jesus Cristo. Por isso que na visão dessa igreja diz que tudo que a gente ensina tem o objetivo de apontar para Jesus, porque Ele é o alfa, Ele é o início, Ele é o ômega, Ele é o fim, Ele é o começo e Ele é o fim. Aprove a Deus que tudo residisse nele. Ele então começa a ensinar, ei, lembra o que Moisés ensinou? Era sobre mim. Lembra o que Elias ensinou? Era sobre mim. E foi, até chegar no momento que eles estavam vivendo. E eles falavam assim, ei, por que você não está triste se você é discípulo de Jesus? Aí ele falou, eu que pergunto por que vocês estão tristes. Será que vocês não lembram do que o mestre nos ensinou? Que ele iria morrer, mas ao 3º dia ele iria reviver? E a Bíblia diz no verso 12 que essa história termina assim. Vamos ler. Eu não sei se é 12 não, porque ali estava 12. É a mensagem de Emaús. 25, não é isso? Pronto. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Reflete no que Jesus está falando. Volta lá para o 25. Irmão, você precisa pegar isso aqui. Como que a gente custa a entender, primeiro? Em coisas que são fáceis. Tem coisas que é mais difícil, mas tem coisa que é fácil. Precisamos ter cuidado com a demora, nesse custar entender. E depois de entender, demorar a crer no que a gente está sendo ensinado pela palavra de Deus. No verso 26 ele diz, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí, como eu te falei, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou na casa para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, fez o quê? A ceia apareceu, do nada. Estavam à mesa, como eu e você estávamos aqui. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu o pão a eles. No verso 31, no momento que eles estavam ceando, diz que os olhos deles foram
abertos. E então, reconheceram. Chegou a revelação. Só que aí Jesus desapareceu da vista deles. No verso 32, eles se perguntavam um ao outro: por que o nosso coração não estava queimando enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você está aqui ou já foi? Depois você pode terminar lendo. Como eu falei, existem pessoas hoje dentro da igreja nesse caminho. Elas têm conhecimento. Pergunta: aqueles discípulos sabiam do que Jesus havia ensinado sobre ele morrer e ressuscitar? Ou seja, apenas você saber que Jesus ensinou, que os pastores ensinaram, que a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, não traz uma revelação que faz você viver em algo poderoso. Ela vai trazer apenas uma informação. A Bíblia não pode ser algo informativo. Por isso que eu falo que não importa o quanto da Bíblia você conhece. Conhecimento é importante? Sim. João 8 diz que conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. A primeira parte precisa gerar conhecimento. E a fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Só que conhecereis a verdade, chegou a revelação. Só que os olhos daqueles homens estavam fechados. E pode acontecer isso hoje na sua vida. Você ter o conhecimento de algo, mas você ainda vive como se os seus olhos estivessem tapados. Você tem uma informação, mas você ainda não vive uma revelação. E eu quero te ensinar aqui rapidamente 3 coisas que eu percebo em quem está nesse caminho, onde eu conheço sobre algo, mas eu não vivo o poder dessa revelação. Primeira coisa, quem está nesse caminho de Emaús estão cegos espiritualmente. Não reconhecem o próprio Jesus, mesmo quando ele está perto delas. Se você está hoje aqui e você ainda não tem uma revelação sobre o que é a ressurreição, você ainda está cego espiritualmente. Você está vivendo com seus olhos tampados. E Jesus quer abrir os seus olhos nessa manhã. Segunda coisa, pessoas que vivem profundamente tristes com tudo. Aqueles discípulos, por mais que Jesus tivesse morrido, ressuscitado, por mais que aquelas mulheres tivessem levado a mensagem da ressurreição, eles ainda viviam tristes. E você precisa ter cuidado com o que você chama desse sentimento. Isso não é um sentimento apenas. Isso é um estado de espírito. Você precisa romper esse estado espiritual de tristeza. A Bíblia diz que o choro, ele tem um momento, mas ele dura uma noite. Diga para quem está ao seu lado, diga: o choro só dura uma noite. Porque a Bíblia está dizendo de um estado de espírito. A gente pode chorar? Sim. Jesus chorou, sim ou não? Um dos menores versículos da Bíblia, inclusive, né? Se você quiser decorar decora esse. Jesus chorou, é um versículo. Mas o choro, ele dura uma noite. Só que a palavra não para aí. Ela diz que a alegria já vem pela manhã. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você dorme chorando. Mas Deus faz algo sobrenatural no seu coração, na sua vida. Ele transforma, é o que a palavra diz, o choro em alegria. A tristeza em alegria. O choro, em pranto de alegria. Ou seja, quem está vivendo nesse estado de espírito de tristeza precisa ter cuidado, porque você está vivendo com uma informação de um evangelho, mas você não tem a revelação do que você está sendo informado. O cristão, ele precisa ser o povo mais feliz dessa terra. Você já viu aqueles cristãos que você fala assim: como é que tá? Passando pela prova. Tudo é prova. Prova. Tá difícil, não dá, eu não consigo. Irmão, não é brincadeira não, isso é um estado espiritual. Fruto de falta de revelação. É falta de revelação, irmão. Irmão, se nem a morte deteve o seu Pai, o seu Senhor. A palavra diz que não há nada impossível para Ele, irmão. Como é que você vai viver triste? Se não há nada impossível para o seu Deus. E a palavra diz que você pode todas as coisas.
Como é que você vive triste com uma revelação dessa? Quem vive triste é porque não tem revelação. Está vivendo na base da informação. Está lendo a Bíblia como se lê jornal e revista. E a Bíblia não é um jornal nem uma revista. A Bíblia, irmão, é o seu manual de vida. A Bíblia é Deus desenhando. É o grande arquiteto do mundo. Ele desenhou tudo. A Bíblia diz que ele faz tudo e volta para o começo e começa a dizer: é assim, é assim, é assim. Irmão, já está feito. Para nós, é como se a gente estivesse vivendo um amanhã e o amanhã ainda vai acontecer. Para Deus está feito. E a Bíblia diz que a fé, ela chama. O que não existe aqui, tá? Não existe aqui na terra, mas no céu está pronto. No reino espiritual está pronto. Tanto que os seus dias já estão contados, irmão. Se o meu dia já está contado, é porque Deus sabe quantos dias eu vou viver. E é por isso que você não morre antes do tempo. Porque você só morre quando Deus disser, vem. Você só morre quando você cumprir o seu chamado. Enquanto não acabou, não vai morrer. Podem tentar matar. Foi o que fizeram com todos os discípulos de Jesus. Podem tentar matar. Jogaram Daniel na cova de leões. Pode tentar. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego numa fogueira. Pode tentar matar. Mas se Deus disse que não é a hora, você não vai morrer. Levanta a sua mão, você vai viver. Você vai cumprir todos os seus dias aqui na terra. Você não vai viver de qualquer jeito, porque você está colocando o seu coração no Senhor. E você vai cumprir cada sonho, cada propósito, cada visão. Profetizo sobre você, querido. Deus usando você de maneira poderosa. Os seus olhos sendo abertos nessa manhã. Você não apenas entendendo, mas vivendo a nova revelação da ressurreição de Jesus sobre a sua vida. Quem recebe isso em nome de Jesus? A terceira coisa que eu percebo em pessoas que estão vivendo nesse contexto religioso, de informação, mas sem uma revelação, são pessoas incrédulas. Elas não acreditam em nada e nem ninguém. As mulheres chegam, ó gente, eu tenho uma grande notícia. Jesus ressuscitou. Fica todo mundo olhando assim com cara de paisagem. Hã? Não acredito. Não acredito. Pessoas que estão nesse estado espiritual, elas têm dificuldade de crer. Primeiro tem dificuldade de entender. Tudo é difícil. Tudo é difícil e depois, eu entendi, pastor, mas eu ainda não sei. Eu não sei se é isso. Já perceberam pessoas que chegavam diante de Jesus e Jesus tinha que falar assim, rapaz, você quer o quê? Certa vez teve um homem que estava paralítico, não lembro quantos anos, era 13, 17, muito tempo. O paralítico que Jesus curou, lá do tanque, 38 anos. Imagine, 38 anos paralítico. Aquela história lá do tanque, quando as águas eram ajudadas, lembra disso? E aí se tivesse alguém para jogar o cara lá, só que o cara era paralítico. Não, quando você pegou, alguém jogou, já foi. E aí Jesus chega assim para ele. O que é que você quer que eu te faça? Pergunta que precisa de teologia, gente. Precisa de aula bíblica. Jesus diante de você dizendo assim, ó, você quer o quê? Eu vou fazer. Só falar o que você quer. Aí, não, porque a água ali agita, e Jesus só olhando. Eu não quero saber de água, eu não quero saber do que aconteceu nos 38 anos. Demora. Você não entendeu? Eu sou Jesus, eu estou aqui, ó. Eu sou o impossível. O impossível está diante de você. 38 anos de impossibilidades. Agora o possível pode acontecer. Mas parece que os olhos, significa que o Espírito Santo está aqui. A palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas pastor, porque para algumas pessoas, elas vão sair desse culto dizendo, pastor, que culto maravilhoso, eu recebi tanto. E outras vão sair daqui dizendo, legal, aquele pastorzinho ali até fala alguma coisa legal, então, não gostei disso, não gostei daquilo. Porque, irmão, tem muitos olhos aqui, ó. A Bíblia diz que eles veem, escuta, eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem. E o que vai acontecer aqui em nome de Jesus, querido, é um romper espiritual, ó. Olhos fechados serão abertos, ouvidos que estavam tapados vão começar a ouvir, querido. Depois que aquele paralítico conta toda uma história que Jesus não queria saber, Jesus fala assim, não, você não entendeu.
Eu só quero que você diga o que você quer. Aí ele falou, entendi. Eu demorei, mas entendi, eu só quero andar. Levanta, pega a sua maca e vaza. Ei, irmão, você sabe como medir o seu nível de fé? Eu já falei aqui algumas vezes. Maturidade espiritual, nível de fé. Um grande nível de fé tem a ver com a velocidade. Quando Deus fala algo para você, pum, a velocidade que você pega com o que Deus falou e age, é o seu nível de fé, o seu nível espiritual. Um exemplo, estavam 12 apóstolos em um barco. Jesus anda sobre as águas. Pedro olha e fala assim, Jesus, eu só quero ter certeza para eu não fazer uma loucura aqui. Manda só uma palavra. Quando você mandar, eu vou andar. Jesus fala assim, vem. Ele levanta e anda. Isso é a maturidade espiritual. 11 discípulos sentados, paralisia espiritual. Jesus não disse assim, Pedro anda. Jesus falou assim, quem está ouvindo aí? Tem alguém ouvindo aqui? Jesus falou assim, levanta, anda, vem. Os 12 poderiam levantar, mas Pedro estava em um estado espiritual diferente, por isso que Jesus colocou ele como líder, inclusive. Mesmo com todos os defeitos, uma coisa separa os meninos dos adultos espirituais, é a velocidade com que Deus falou assim, faça isso, você não pergunta, você não questiona, você só obedece. Tem gente que faz, mas parece que é de baixo, irmão, é Deus pegando assim, empurrando, vai. Menino espiritual ainda não entendeu. Não entendeu. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que melhorar a velocidade. Deus está falando assim, ei, pega o que você tem, entrega ali para o irmão tal. Você pega, entrega. Deus, vou orar. Tem gente que faz isso. Deus fala com você, faça isso. Aí você fala para alguém, pastor, Deus falou comigo isso, mas eu vou orar em casa. Você vai orar para quem, irmão? Foi Deus que falou? Foi, pastor. E você vai orar para quem? Eu não sei para quem que você vai orar. Vai orar para Deus? Você está de brincadeira, né? Não, irmão. A questão é que Deus falou e você não quer fazer o que Deus falou. Porque você não confia. O evangelho é sobre confiar em Deus. Aquelas mulheres confiavam mais do que aqueles homens, você sabia disso? Porque todo mundo vazou e só ficou as mulheres. Aquelas mulheres confiavam que aquele homem que disse que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, iria ressuscitar. Por isso que elas estavam naquele lugar, elas não saíram da posição espiritual. Quem sai da posição espiritual não confia em Deus. Quem confia em Deus, irmão, faça chuva, faça sol, você fala, daqui eu não saio, daqui ninguém vai me tirar. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, haviam quantas pessoas reunidas? 120 pessoas. Mas quantas pessoas ouviram? Fiquem durante esses 40 dias aí. 500 pessoas. Não confiaram em Deus. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, está demorando. Vou embora, porque eu vou viver minha vida. Eu sei que Jesus falou. Ei, gente, pega isso que eu estou te falando. Tem gente que está vivendo assim, eu sei que Deus falou, pastor, mas está demorando. E? Está demorando e? Não, irmão, não importa o tempo. Não importa o tempo. Deus, Ele quer saber se você confia ou não confia. Quantos anos demorou entre Deus falar para Abraão, você vai ter Isaac, e ele pegar Isaac no colo? Coloca aí no chat aí. Eu sempre erro, mas é 15, 16, 17 anos, se eu não me engano. 25? 25 anos. Confirma aí depois para não dar informação aqui equivocada. Não foi assim, Abraão, Isaac hoje, daqui a 9 meses, foi assim com a profeta Ana. Aí, com o profeta Ana, o profeta disse assim, Deus mandou dizer para você, acaba o choro, daqui a 9 meses, quando o profeta voltar, você vai estar com o seu filho nas mãos. Aí foi assim, com Abraão não. Abraão era para ser o pai da fé. O pai da fé tem que aprender o quê? Espere. Quem gosta de esperar, levanta a mão. Ninguém, né? Eu odeio esperar. Mas eu aprendi que é necessário. Já viu quantos anos? 25 mesmo? Diga comigo, 25 anos de espera.
Entre Deus dizendo assim, ó, você vai ter um filho. E se ele tinha 100 quando o Isaac nasceu, foi com 75 anos. Não era alguém novinho que acabou de casar. Não, dá para esperar. O cara já tinha 75 anos. Não tinha filho. Já estava assim, Deus, adianta o lado aí, Deus. Pelo amor de Deus, eu já esperei 75 anos. Mas para você ser o pai da fé, você tem que aprender a esperar. Esse mesmo princípio foi utilizado em Atos capítulo 2. Espera, igreja. Vocês querem ser igreja? Tem que aprender a esperar. Discípulos, esperem só 3 dias. Eu morro, no terceiro eu ressuscito. Os caras já partiram? Você está aqui ou já foi? É para eu continuar pregando aqui ou não? Mas lá estavam as mulheres. Cadê as mulheres? Vocês estão saindo bem na minha pregação hoje, viu? As mulheres são mais fiéis que o homem, isso é fato. Elas esperam mais, sim ou não? Eu lembro que teve um irmão, um caso, eu não vou dizer o nome, mas na ramo da videira lá em São Caetano, uma irmã que se converte e o marido dela não era cristão. E já fazem muitos anos isso. E ela falava assim, eu não vou me separar porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cara, e o cara aprontava com ela. Só fazia besteira. Traía a mulher e tal. E eu ainda adolescente na época, quando começou esse processo, passava ano, 5 anos, 10 anos. Cara, recentemente eu fiquei sabendo que esse homem se converteu. Ah, pastor, é certo ou errado a mulher passando por isso e aguentar? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou trazendo um caso de que a mulher, ela recebeu uma revelação. Dizendo assim, ó, você chegou agora no reino de Deus, mas a promessa não é só você. O seu marido vai se converter. Ela provavelmente creu e achou o quê? Semana que vem, né? De repente passou, vai fazer o apelo. Aí passou ano. Só notícia ruim, marido traindo, tal. E a mulher perseverando. Irmão, não está na Bíblia. Quem persevera sempre alcança, né? Esse versículo. Isso aí é uma letra de música, né? De alguma música aí. Olodum? Não, pô. Eu sei que a música é quem acredita, sempre alcança, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso aí. Pronto. Não está na Bíblia. Mas o fato é, Deus honrou aquela mulher que esperou. Existem muitas coisas que Deus preparou para mim e para você que não estão chegando porque a gente não sabe esperar. Espera. Ah, pastor, é ruim, eu sei. É ruim esperar, eu sei. Mas pior é você morrer sem ver o propósito se cumprir. É melhor esperar. Eu sei que alguém precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui, pastor, eu não aguento mais. Vou para o plano B. Não, irmão. Com Deus não tem plano B. Com Deus é sempre o plano A. Você só tem que esperar. E quanto mais você espera, mais maduro espiritualmente você está se mostrando para Deus. E mais Deus vai entender que você está pronto para receber a sua promessa. Faz sentido? O poder da ressurreição, ele opera de várias formas em nós. Trazendo aqui o fechamento do que Emaús acontece para a gente. Ele opera de várias formas, mas eu quero falar só duas. Duas consequências do poder da ressurreição na vida daqueles discípulos. Ou seja, se você quer sair do caminho de Emaús e voltar para Jerusalém, o lugar da promessa, voltar para a felicidade, voltar para a alegria, voltar para o seu chamado, para o seu propósito, duas coisas aconteceram na vida deles e duas coisas vão acontecer nessa manhã. A primeira coisa, Deus ele vai abrir os seus olhos. A primeira coisa que Deus vai fazer nessa manhã, em Lucas capítulo 24, verso 30 diz, quando eu estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Irmão, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem de tristeza. Eu não sei, sabe quantos seus sonhos, seus planos, seus projetos, eles ficaram em segundo plano até aqui. Sabe, aqueles discípulos com certeza estavam, poxa, tudo que a gente viveu durante 3 anos e meio acabou. Eu não sei o que você está vivendo e acha que acabou, mas essa manhã é manhã de ressurreição. Essa manhã é coisas que você achava que não vão acontecer mais. Deus está dizendo assim, vai porque eu falei. Se eu prometi, vai acontecer, vai se cumprir. Hoje Jesus está abrindo seus olhos também para você ver de uma maneira diferente. A segunda coisa que eu vejo nessa passagem de Emaús é que além de abrir os olhos,
ele vai fazer o seu coração arder. A Bíblia diz que aqueles discípulos, eles falam assim, ei, quando Jesus ensinava, por que o nosso coração não estava ardendo? Significa que todas as vezes que a mensagem do Evangelho é pregada, ela deve gerar em você um fogo espiritual. E eu quero declarar sobre a sua vida que se você chegou aqui morno, irmão, morno espiritual, você vai sair daqui avivado em nome de Jesus. Porque Deus, ele vai abrir os seus olhos, mas Deus também vai afoguear o seu coração. Essa manhã é uma manhã de você ser cheio espiritualmente falando, de você ser avivado, de você viver a metanoia, o arrependimento no sentido de mudança de rota, sair do caminho de Emaús, sair do caminho da incredulidade, sair do caminho da tristeza profunda, sair do caminho onde nada dá certo, e você vai se arrepender, se converter, agora dizer, não, eu vou voltar para o lugar que Deus me plantou, porque Deus abriu os meus olhos, e Deus afogueou o meu coração. Se esse é você, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos adorar e nós vamos profetizar nessa manhã que o fogo de Deus ele vai cair nesse lugar. E nessa manhã os nossos corações serão aquecidos. Nessa manhã o Espírito Santo ele vai estar ministrando no seu coração de maneira profunda. Por isso, irmão, levanta suas mãos essa manhã. Permita que o Espírito Santo ele possa tocar agora de maneira forte no seu coração. Receba em nome de Jesus uma nova unção. Receba um novo fôlego. Que todo coração que estava frio espiritualmente falando possa ser aquecido nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você está aqui nesse lugar, nessa manhã, ouviu o que eu preguei, e você reconhece, pastor, eu até me considero cristão, eu até estou na igreja, ou talvez não, talvez você esteja iniciando ainda, mas você reconhece que, de alguma maneira, você, espiritualmente falando, ainda não estava enxergando 100% daquilo que chegava ao seu coração, daquilo que você ouvia. Às vezes você lê a Bíblia e não consegue entender, às vezes uma palavra é ministrada e o seu coração não estava queimando. Eu quero orar especificamente por você. Eu só preciso que, se você está assim, levanta a sua mão. Você fala, pastor, eu quero que minha vida espiritual seja aquecida nessa manhã. Quem é você? Levanta a sua mão, pode ser bem alto. Não tenha medo não, essa manhã é manhã de ressurreição, irmão. Essa manhã, aquilo que estava se apresentando como morte na sua vida, Deus ele vai mudar agora. A morte será tirada e a vida vai entrar, querido. O seu coração ele vai começar a arder, os seus olhos vão começar a ouvir e ver. Os seus ouvidos, eles vão ouvir, os seus olhos verão tudo aquilo que Deus ele quer revelar ao seu coração. Sabe, igreja, olha para o seu lado, vê quem está com a mão levantada ao seu lado. Quero convidar você aí até uma dessas pessoas aí. Não deixa quem está com a mão acesa, horas por elas. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, e nós vamos profetizar que cada um que chegou aqui com a sua vida espiritual fria, morna, com olhos vendados, o Espírito Santo agora nesse momento, através do toque das suas mãos, ele vai estar fazendo com que os olhos sejam abertos e os corações sejam aquecidos. Vamos lá, CNX, vamos orar pelas pessoas, vamos adorar um pouco a Jesus nessa manhã. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer a minha última oração dessa manhã. Talvez você nunca teve a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se você crê em Jesus com o seu coração e com a sua boca você confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu quero te dar essa oportunidade de fazer comigo uma oração, entregando a sua vida a Jesus, fazendo aliança com Ele. E para isso, basta você levantar a sua mão mais alto que você puder. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão. A gente vai celebrar a Deus pela sua vida e a gente vai orar com você. Apenas isso. Talvez você se afastou, se desviou dos caminhos. Um dia você entregou sua vida a Jesus, mas você acabou escolhendo outros caminhos. E nessa manhã você quer se reconciliar, você quer voltar para Jesus, você quer voltar para o relacionamento com Deus. No 3 você também pode levantar a sua mão e a gente vai estar orando por vocês. Amém? Vocês estão prontos, CNX? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar, CNX. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você nessa manhã. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão mais alto que você puder, eu quero orar por você. Quem é você que diz assim, pastor, ora por mim? Eu vejo uma mão lá no fundo, está tímida, mas eu estou vendo lá no fundo, no cantinho. Quem mais? Quem mais? Levanta bem alto e diz assim, pastor, sou eu, ora por mim, ora por mim. Eu sei que tem mais pessoas aqui, querido. Eu sei que o Espírito Santo revelou, mas você precisa dar o seu passo. Amém? A mensagem já foi pregada. Toda a igreja, feche seus olhos. Vamos repetir essa oração junto comigo. Diga recebo Jesus, como meu Senhor, e Salvador.
da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Diga, escreve meu nome no livro da vida. Diz assim, eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar a todos que entregaram sua vida a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.